Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala nessa semana. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo ao livro de Gênesis. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E nós queremos, antes de iniciar aqui propriamente os estudos, lembrar você de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas que você conhece, com seus familiares, seus amigos, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do nosso Deus. Amém? Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para multiplicar essa palavra. Nela ri. Amém. Então vamos lá. Bom, aqui hoje nós vamos entrar no capítulo 35, né? Lá como é interessante, né? Antes da gente fazer a leitura desse capítulo aqui, como a nossa vida ela é feita de muitos recomeços, né? Quantas vezes nós temos que recomeçar e quantas vezes o Senhor está com as suas mãos estendidas para nós, para esses recomeços, né? E a gente vê aqui com o patriarca Jacó, que nós estamos estudando, que com ele não foi diferente, né? Mesmo depois da conversão que ele teve ali no Val do Jaboque, aquele encontro com Deus, onde ele teve o seu nome trocado, mudado, né? Onde ele lutou com Deus, né? E mesmo depois de tudo isso acontecer ali, a gente viu uma atitude de desobediência desse homem, né? Existia uma ordem expressa de Deus para onde ele deveria ir. E nós vemos que mesmo depois da sua conversão, de todo aquele encontro, Jacó levou a sua família para um lugar ruim, para um lugar fora da vontade de Deus. Todo lugar fora da vontade de Deus vai ser sempre ruim, né? Um lugar ruim, né? Então ele leva a sua família para esse lugar e aí agora, depois de toda a tragédia que nós vimos na semana passada, né? A família de Jacó passa por um estupro, uma traição, um massacre, né? Quanta coisa terrível aconteceu ali naquele lugar. E aqui agora nesse capítulo vai acontecer um recomeço, né? Deus dá a Jacó a oportunidade de um recomeço, assim como o Senhor dá às nossas vidas quando erramos, quando desobedecemos a Deus, porque nós muitas vezes desobedecemos a Deus. Muitas vezes nós queremos seguir a nossa vontade, né? Achando que aquilo pode dar certo, achando que vai funcionar, né? Quantas vezes a gente faz isso? E uma coisa muito interessante que nós notamos no capítulo 34, o capítulo da semana passada, é que nenhuma vez é mencionado o nome de Deus no capítulo 34, né? E isso fala muito para nós que quando Deus está ausente, não dá para dar certo alguma coisa. Coisas terríveis acontecem, né? Quando Deus está ausente na nossa vida, coisas terríveis podem acontecer, como a gente viu ali. E aqui agora no capítulo 35, Deus entra mais uma vez na história desse patriarca, na história desse grande homem, para restaurá-lo. A gente já viu que Jacó, esse vai ser agora o terceiro encontro que ele tem com Deus, né, Larry? Sim. Ele teve o seu primeiro encontro quando estava fugindo da ira do seu irmão que queria matá-lo, né? Ele foge, ele tem esse primeiro encontro ali na região da Cidade de Luz, que depois ele dá o nome de Betel, né? Que foi o lugar onde Deus deu as promessas para ele, onde Deus falou com ele ali naquela noite enquanto ele dormia, né? E ele dá esse nome de Betel, ele chama aquele lugar de a casa de Deus. Depois ele teve um segundo encontro lá no Val do Jaboque, agora quando ele está voltando para sua terra, voltando para sua casa, e ele dá o nome daquele lugar de Peniel, né? O lugar onde ele viu Deus face a face. E aqui agora nós vamos ver um encontro de restauração de Jacó, né, com Deus. E ele vai dar um outro nome a esse lugar que nós vamos ver mais à frente. Então, o que fala muito para nós, né, é que
A nossa vida é sim feita de recomeços, mas não há uma restauração, não é possível haver um recomeço, uma restauração sem que Deus seja o agente principal disso. O agente principal disso, sem dúvida. E é isso que vai acontecer aqui, né, Henri? E o Andresa, assim, resumindo, né, no versículo passado que a gente estudou, como você falou, né, Deus não apareceu em momento nenhum, né? As atitudes que foram tomadas, tudo o que aconteceu, na verdade, ele foi para um lugar onde Deus não mandou, como você falou, né? E a gente não sabe exatamente por que ele ficou naquele local, né? Muitos estudiosos falam que ele ficou lá porque tinha muita forma de ganhar dinheiro, que tinha muito alimentos para os animais e etc e tal. Achou, né, que era um lugar bom e possivelmente à vista humana era um lugar bom. Exatamente, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso, né, porque a gente tem que prestar atenção, né? Prestar atenção na ordem de Deus, naquilo que Deus dá. Porque quando Deus fala para a gente tem que seguir aquilo que Deus faz, né? Aquilo que Deus fala para a gente, né? Esse eu acho que é uma coisa muito importante. Ele não fez isso, teve consequências, teve coisas sérias que muito aconteceram graves, nas famílias, né? Mas como você disse, logo em seguida, aqui no 35, a primeira coisa que acontece, disse Deus a Jacó. Não é verdade? Depois de toda atrapalhada, de toda a tragédia, depois da queda. Depois da queda, entra Deus, aqui, né? Deus novamente na história. Então vamos lá. É isso aí. Né? Eu vou ler então o verso 31. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, faça suas anotações, leiam juntos, vamos juntos aprender o que o Senhor deixou aqui para nós. 35:1. Vamos lá. Disse Deus a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Olha só, Deus já entra aqui, Deus já entra com tudo. Deus já entra dizendo a ele o que ele tem que fazer, né, Larry? E olha que interessante, né? Como aquilo que a gente estava falando, a restauração, ela é obra de Deus. Porque eu penso que nesse momento aqui, Jacó, ele não tinha forças para nada. Né? Todo aquele massacre aconteceu, né? Todos os homens de Siquém foram mortos pelos seus filhos, a cidade foi saqueada, agora eles levaram para ali junto da família, as mulheres, as crianças e o rebanho, tudo que tinha ali, né? E eu penso que Jacó estava ali com medo, né? O texto, ele próprio declarou isso no final do capítulo 34, ele estava com medo que os outros povos ali, os cananeus, viessem e matassem ele, assassinassem toda a sua família, né? Então ele estava assim, moralmente, espiritualmente, extremamente abalado, desmoralizado, né? O patriarca Jacó aqui está desmoralizado em todos os âmbitos da sua vida. E Deus toma a iniciativa. Ele quer levar Jacó ao lugar da obediência. Né? E é isso que a gente vai ver ele fazer aqui. Exatamente o que você falou, né? Foi onde ele falou a primeira vez com ele, mostrou para ele isso, né? Ele até ergueu lá umas pedras lá marcando, né, aquele local. E agora Deus, além Betel, de pedir... né? Betel, ele levantou um memorial. Um memorial, né? Exatamente. E além disso, agora ele pediu, né? Ele mandou, ele faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia ao seu irmão. Deus dá essa ordem Deus agora, dá essa né, ordem, né? Exatamente. Anteriormente, tanto Abraão, Isaac, até o altar que o próprio Jacó fez, foi espontâneo, foi algo que eles... não era uma ordem de Deus. Aqui é a primeira vez que Deus está dando essa ordem, né? Deu essa ordem, mas olha só, ele deu essa ordem que, na verdade, era para que ele ter... Eu acho que era para ele ter feito antes essa história lá, né? Sim. Mas ele não fez. Ele ergueu só um memorial, né? E agora Deus está mandando ele ir para lá, ficar lá e levantar realmente um altar para o Deus, né? E uma coisa interessante que eu vejo, Andresa, que Deus, além de dar a ordem, Deus falou para ele, lembrou dele por quê, né? O que aconteceu naquela época? Você estava fugindo do teu irmão Esaú, né? Olha só. Tipo, lembrando, né? Você se lembra quando eu falei com você lá atrás? Você estava fugindo, aquela época lá, aconteceu assim, assado, e aí, né? É o grande
detalhe que aconteceu, né? É isso aí. Dele estar fugindo do irmão dele, né? Para que Deus lembrar bem ele para entender, né? Esse retorno agora que ele vai ter lá, né? Então, vamos lá, Então, esse é muito importante. Vamos lá, então, Verso do 2 2. até o 5 ali, André, seria interessante. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham ido em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha que Meu interessante Deus. isso aqui, né? Então, esse texto fala muito pra gente que a restauração, ela tem que passar, né? Para que nós sejamos restaurados, precisa haver um rompimento com o pecado. Né? Esse fato aqui, Jacó vai lá e ele pede a todos, né? Ele dá ordem ali que joguem fora todos os deuses. A gente tem que se lembrar que nesse momento aqui, eles trouxeram, podia ter pessoas ali na família que tinham algum tipo de deuses e coisa e tal, mas também tinham aquelas pessoas que eles trouxeram de Siquém, né, as famílias dos homens que eles mataram lá em Siquém, e eram todos idólatras, então possivelmente eles trouxeram também os seus ídolos, todas essas coisas, né? E Jacó aqui está dizendo para que eles se desfaçam de tudo aquilo. E o Larry me chama muita atenção, assim, que ele fala, né, para trocarem de roupa, né, largar a roupa, assim, isso significa para mim muito um recomeço, né, nos despojarmos, tirar as vestes velhas, as vestes de pecado, né, veste nova, um recomeço precisa de uma veste nova, sem pecado, né, um rompimento com o pecado mesmo. Sabe, Andresa, eu vejo assim tantas... Primeiro de tudo que eu vejo é que só pela forma que Jacó está agindo aqui, ele entendeu agora. Eu vejo que ele começou a entender, né? E entender, está a caminho da obediência. Entender que ele está a caminho da obediência, mas que para isso, né, ele tem que deixar dessas coisas antigas. Ali fala, inclusive, até de brincos e etc e tal. Não se preocupem que os brincos... Já vi muita gente falar um monte de besteira falando sobre os brincos, porque não pode, por causa disso, por causa daquilo. Não. Na verdade, esses brincos aqui, que se usavam nas orelhas... Eles eram eles eram umas argolas com santos pendurados. Eles criavam aqueles santos, né, desse povo que adorava e eles penduravam isso. Então, por isso, na verdade, é que ele fala para que eliminassem todo esse tipo de coisa, né? Mas eu vejo assim, dessa uma coisa mais profunda trazendo para os nossos dias de hoje. Eu lembro das crenças erradas que nós trazemos, né? Quando você toma uma decisão, quando Deus manda você para o teu lugar prometido, daquilo que Deus já prometeu para você, você tem que se libertar dessas crenças populares, sabe? Esses ditos populares, vamos dizer assim, sabe? Crenças que definem, inclusive, o nosso comportamento, né? Porque ali fala também do comportamento, do brinco que usavam, das coisas que eles estavam usando, dos deuses que eles estavam carregando, né? E existem muitas crenças, gente, muita coisa assim, crenças hereditárias, eu costumo dizer, aquelas crenças que os pais, sabe, jogavam em cima dos filhos, porque você nunca vai conseguir isso, porque você é burro, sabe? Isso são tudo coisas que vão atrelando a pessoa, sabe? Eu acho que é o momento quando Deus chama, quando Deus te manda, é o momento de você se libertar dessas coisas. É uma sabe? Transformação de mente, é uma transformação né, de mente, de mentalidade. Existem aquelas crenças sociais, Andressa, sabe? Que hoje, né, eu tô falando isso já dos nossos dias, né? Tem pessoas que muitas vezes, você nunca vai conseguir ser isso ou ser aquilo e tal, sabe? Hoje com a tecnologia, com tudo que está acontecendo, nós temos que se a palavra é se desvencilhar disso, sabe? Se libertar, né? Se libertar dessas coisas, porque Deus quer nós limpos, sabe? O que aconteceu aqui agora com as atitudes que esse homem tomou foi exatamente isso, sabe? Vamos se libertar, gente. Nós estamos indo para um lugar onde eu tenho uma promessa, né? Uma promessa de Deus. Então, chega de nós
pensarmos em coisas erradas, coisas que foram feitas no passado, coisas criadas, os pés de coelho que o povo usa, sabe? Vamos se libertar de tudo isso, sabe? E vamos chegar nesse novo lugar, nesse novo projeto que Deus tem para nós, sabe? Livre de todos essas coisas carregadas, sabe? Que podem influenciar em decisões e atitudes que nós vamos tomar lá na frente. Então eu vejo muito isso, sabe? Que esse menino aqui parece que agora ele entendeu o projeto e aquilo que Deus tem para ele. Então ele só vamos se libertar de tudo isso. A gente não precisa permanecer do jeito que nós somos, né? Não importa quantas vezes nós fracassemos na nossa caminhada com o Senhor. Se houver um arrependimento sincero, o Senhor está sempre pronto a nos restaurar, né? A nos dar um novo começo, uma nova oportunidade de nós andarmos pelo caminho que Ele já preparou. Tudo está preparado pelo caminho que Ele tem para mim e para você. Então, assim, se você se desviou daquilo que Deus tinha para você, mas se você entendeu que você precisa consertar essa rota, se há um arrependimento profundo e verdadeiro no seu coração, tenha certeza que as mãos do Senhor estão estendidas para que você tenha um novo começo diante dele e siga para ele, né? E joga fora todos esses deuses, todas essas crenças. Você pode, você é Deus na tua vida, pode ter certeza. Vamos firme, porque é Deus que vai fazer a transformação em tudo isso. É isso aí. Verso 5, então. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. A restauração, ela exige de nós disposição e obediência, né? Jacó prontamente obedeceu, depois de tudo que ele passou, depois de todo o sofrimento que ele passou. Quando Deus vem e fala com ele, ele prontamente se levanta, dá ordem ao seu povo e vai obedecer. Então, é uma pronta obediência, né? Ele não ficou pensando, ele não ficou, né, arrazoando ali se aquilo era para fazer ou não, como é que ia fazer. Ele levanta, dá a ordem e agora eles partem para ir. E nessa obediência, quando nós obedecemos a voz de Deus, aquilo que Deus quer para nós, há o cuidado de Deus sobre nós, né? Olha o que o texto diz assim: Deus não só deu a ordem para ele ir, mas ele preparou para que todas aquelas cidades que haviam ali, Deus mudou o coração. Aquele povo via realmente o medo de Jacó, não era sem razão, sem motivo, né? Aquelas pessoas deveriam realmente estar querendo matar a sua família, mas Deus traz um medo àquelas pessoas para que eles não fizessem mal algum. O cuidado de Deus quando nós estamos na obediência, a proteção de Deus quando nós estamos andando na vontade dele, né? Coisa maravilhosa, né, Andressa? Olha só. Deus deu a ordem, mandou, né? Preparou ele obedeceu, se desvencilhou de todos essas coisas que atrapalhavam na vida dele, né? E daquele povo que tinha trazido. E aí Deus diz que ninguém ousou perseguir os filhos dele, os filhos de Jacó. Que diferença do que aconteceu no capítulo anterior, quando ele estava em desobediência. Exatamente, é impressionante. Claro que isso aqui aconteceu porque Jacó, inclusive, tinha medo porque os filhos tinham matado todo aquele povo, né? Então os povos vizinhos, que eram amigos, talvez... Queriam se vingar. Uma série de fatores, né? Mas olha só como que é interessante, né? Eles partiram, Deus deu a ordem, né? Ninguém ousou de perseguir os filhos de Jacó. Gente, é isso que acontece com os filhos de Deus. Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus fala, né? Quando você consegue se desvencilhar desses problemas, sabe? Dessas coisas penduradas em você. É Deus com você. Deus dá ordem, ninguém toca em você. Tema. Não tema, né?
e o caminho vai dar certo e as coisas vão acontecer. Agora, não adianta nós fazermos as coisas de acordo com a nossa vontade, ir para onde a gente quer ir e depois convidar Deus para abençoar o que a gente está fazendo. É verdade, né? é verdade. Nós temos que dizer sim àquilo que Deus está nos dando ali, né? Temos que dar o amém ao sim de Deus para nós e andarmos na vontade de Deus e termos a certeza da sua segurança, da proteção, de estar nos caminhos do Senhor. E olha que lindo que ele faz aqui, né? Nesse altar que Deus, o próprio Deus havia dito para ele erguer ali, e ele dá o nome àquele lugar de El Betel. Ele entendeu agora que não basta conhecer a casa de Deus, não basta ser só Betel, não bastou ele ter conhecido o lugar da casa de Deus, ele precisava conhecer o Deus da casa, o Deus daquele lugar, né? O importante não era o lugar aonde Deus tinha dito para ele ir, mas sim quem havia feito, né? Esse caminho, a obediência, né? O Deus que estava ali, né? O importante é o Deus do lugar, o que Deus havia feito por ele. E aqui, quando ele dá esse nome a esse lugar, mostra muito isso para ele, né? Agora ele está começando a conhecer o Deus da casa de Deus. E repara um detalhe, né? Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, né? Quando Deus está no negócio, Andresa, não tem para ninguém, né? Seguramente tinha distância, tinha caminho, tinha uma série de coisas que eles passaram para chegar lá, né? Mas Deus estava com ele. Todos chegaram lá juntos, né? Por quê? Porque todos obedeceram. Jacó deu a ordem, as coisas foram correndo como tinha que ter sido feita, e Deus junto. E ele chegou lá e cumpriu aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Não tem Satanás que impeça, que resista a um filho em obediência ao seu Deus, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos no 8 Vamos lá, então, verso 8. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padarã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou e disse: Você se chama Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. Olha que interessante, parece que deu uma quebrada ali, né? Eles chegaram naquele lugar, construiu um altar e de repente ele vai falar da morte da Débora. Né? Então, parece que quebra o negócio ali. Quem era Débora, né? Você se lembra daqui? Ele fala que era a ama, a serva de Rebeca. Lembra quando Abraão manda o servo ir buscar a esposa para o seu filho? Ela vem e ela traz essa serva, né? Então, essa mulher deve ter sido muito importante ali. Ela participou muito da vida dessa família. Participou, né? Das duas gerações. Isso, né? Fala para mim aqui muito sobre gratidão, né, Larry? Como nós temos que ser gratos às pessoas que Deus levanta nas nossas vidas para nos dar o caminho, para nos ensinar no caminho, né? Para nos guiar. Quantas pessoas nós temos na nossa caminhada, né? Pessoas que o Senhor levantou diante de nós para nos dar a direção, para nos trazer clareza da palavra de Deus, para nos ensinar, para nos exortar muitas vezes. E gratidão, né? Esse fato aqui dele sepultar essa mulher aqui fala muito sobre a gratidão que ele devia ter por essa mulher. Eu acredito muito sobre isso, viu, Andresa? Vários estudiosos falam sobre essa passagem, falando sempre isso, falando até que na verdade que a Débora foi assim incorporada na família, né? Que é assim, muitas vezes nós temos pessoas assim, né? Nós temos pessoas que são maravilhosas no convívio desde criança e tal, e ela teve duas gerações, né? Por isso que eu creio muito que ela apareceu aí. Eles contaram que foi o cuidado de ter enterrado e tudo mais e tal. Né? Porque é muito interessante, porque o texto bíblico ele não fala da morte de Rebeca, nem do sepultamento de Rebeca, mas traz a menção isso da sua serva, né? Com certeza foi alguém muito importante. Mais para frente vai falar alguma coisa, mas aqui uma outra coisa muito importante, Andresa, que eu vejo, é que depois de todas as atitudes que Jacó teve,
as coisas começaram a ser diferentes, sabe? Parece que ele foi um homem que foi guiado por Deus daqui para frente, né? Você pode ver que Deus começa a aparecer, né? Apareceu de novo Deus para Jacó e foi, sabe? Deus começou a estar na vida de Jacó de uma forma diferente também, né? Como que é interessante o relacionamento com Deus, né? É isso que eu fico pensando, sabe? Dali para frente a coisa começa a ser, quando Deus muda aí o nome dele, né? A gente começa a entender que realmente ele passa a ter um relacionamento diferente com Deus, né? Deus começa, ele parece assim, parece que na verdade Deus começa a orientar a vida dele de tudo que ele vai fazer, né? E a gente vai ver que o nome de Jacó foi mudado por Deus lá no Val do Jaboque, já há muitos anos atrás. Muitos anos se passaram aqui. Sim. Mas só a partir de agora ele realmente vai ser chamado de Israel. Agora a gente vai ver, o texto bíblico agora vai mais falar sobre Israel do que Jacó. Do que Jacó, né? Exatamente. Né? Vou começar, aqui, verso 12 então. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. Então ele veio, Deus vem, fala com ele, né? Retifica todas as promessas que ele já havia feito, né? É um recomeço mesmo, né? Deus dá essa oportunidade para ele, vem e fala tudo de novo para ele, dá essa nova oportunidade para ele, né? Confirma aqui de novo todas as promessas. E aí olha só o verso 13. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação de azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Esse aqui ele está fazendo uma retrospectiva do que aconteceu lá em Betel, quando ele tinha voltado, né? Quando ele estava fugindo, perdão. Então, olha como Deus é bem um recomeço, né? Ele traz tudo isso para Jacó de novo. Traz, né? Ele vai na mente falando dele, tudo isso. Eu achei fantástico porque lá no 12 ele fala, né? A terra que dei a Abraão e a Isaque, né? Dou a você. Olha como que os detalhes de Deus, gente. Os detalhes de Deus na nossa vida é assim, sabia? Deus, ele coloca, ele mostra, sabe? Deus é um Deus de detalhe, realmente, né? Eu sempre falo que a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né, Andressa? Nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus de detalhes, sabe? Ele não precisava, Jacó já sabia de toda a história, né? Mas ele fala os nomes do teu pai e tal. E ainda assim, darei a você e aos seus descendentes, né? Como Deus é maravilhoso, Andressa. Não tem explicação, né? Dos detalhes de Deus, né? Que coisa linda que é. Vamos lá. A sequência aqui, então. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, ou Efratá, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre do Éder. Você viu que aqui já vai falando o nome de Israel, já não fala mais Jacó, né? E tu vê, ela colocou achei fantástico também essa parte, porque como ela colocou o filho de Benoni, que Benoni significa filho da minha tristeza, né? Realmente era um sentimento muito triste mesmo quando acontecia esse tipo de coisa, né? Que o filho nascia e a mãe morria, né? Sim. Porque essa época era uma coisa que todo mundo se sabia, né? Vamos dizer assim, se comentava muito entre eles, né? Quando nascia um filho e a mãe morria. Então, a tristeza daquela mãe e tudo mais e tal. Sim. Por isso que ela, um pouquinho antes de morrer, ela quis colocar o nome. Mas eu achei muito interessante tu ver como que é um homem de Deus, né? É um homem de Deus mesmo. Logo em seguida ele não permitiu que fosse com esse nome. E ele muda o nome. E ele muda o nome dele.
né? Que coisa maravilhosa, né, Andresa? Porque tu já imaginou a pessoa carregar esse nome ali, de filho da tristeza, e papapá, Pensa uma da minha pessoa tristeza, carregar isso, né? Então, gente, olha, eu acho que aqui ele já estava, o Israel, né? Já estava sendo um homem bem usado por Deus, né? Mudando, entendendo tudo que ia acontecer lá na frente, né? Sem dúvida É isso nenhuma. aí. Então aqui a gente vê nascer o filho mais novo O de mais Jacó, novo. Benjamim, né? E assim, só para a gente lembrar que depois, lá na frente, esses filhos vão se tornar as tribos de Israel, né? As 12 tribos. Sim. E dessa tribo de Benjamim, nós vamos ter aí o primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. Paulo, apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim, né? Então, Sim. assim, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Desse filho que Jacó vem e muda o seu nome, né? Tira desse nome triste, vem e Deus faz grandes coisas. Assim Deus faz na nossa vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Vamos lá, então? Vamos. Os descendentes de Israel agora, então. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan, Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Você vai ver que aqui não tem o nome da Diná, porque a Diná, por ser mulher, ela não vai fazer parte das 12 tribos, né? Ela não ganha uma tribo. E aqui Sim. Moisés está trazendo para que o povo saiba, né? De onde são as tribos, essa divisão. Essa divisão de como que né? são as tribos, de que forma foi montado tudo, né? Eu achei muito interessante porque aqui eles vão... ele está mostrando exatamente as famílias, de como quem era mãe, quem era filha, etc e tal. Sim. Que isso é muito importante para nós. Claro que a gente monta lá atrás tudo isso também, né? Mas vai ser muito importante para frente nós entendermos, né? A estrutura toda essa dessa genealogia, nação, né? toda a estrutura da nação, né? Eu acho bem interessante da forma que foi colocado, né? Não se esqueçam desses nomes. Não esqueça desses nomes. Mas mais uma vez aqui, Andressa, vem aquele detalhezinho, né? Nós vamos ver uma consequência aí de uma atitude de um dos filhos dele, né? Ter ficado com a concubina, né? Do seu pai. Não era a mulher principal, mas era a concubina, né? Isso vai fazer, né? Isso vai fazer um grande problema para frente também, né? E eu acredito que... A gente sabe que Ruben perde a sua primogenitura, Perde a primogenitura, né? esse é um dos detalhes. A primogenitura que é passada para Jacó. A Ruben não se torna uma tribo, né? Então nós vamos ver algumas consequências lá sobre isso, né? Então nós estamos no finalzinho para nós arredondarmos. Jacó veio a Isaac, seu pai, em Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Muito aqui bem. A gente vê Moisés contando da morte do patriarca Isaque. 180 anos. 180 anos, viveu 180 anos, morreu com uma idade bem avançadita, mas os seus 2 filhos estavam lá, né? Foram lá para sepultar ele, né? Ele viu o nascimento de todos esses netos ali, né? Esse é um detalhe interessante. Nós vamos também mais para frente falar um pouquinho sobre isso, né, Andresa? Mas o que eu entendo sobre toda essa passagem, a importância de tudo isso, né? A virada que deu na vida desse homem, de ele voltar, de fazer tudo o que ele fez, de se libertar de todos os ídolos, né? De começar a ter bênçãos diferenciadas do Senhor, de entender os propósitos do Senhor para a vida dele, né? Aqui no finalzinho a gente está vendo que vai começar novamente, porque isso nas nossas vidas é o tempo todo, gente. Não pensem que a vida do crente sempre é as 1000 maravilhas, né?
nós vamos enfrentando fácil, situações, mas uma coisa mais importante de tudo isso é que Deus é que nos capacita a enfrentarmos cada situação, cada traição, cada situação, né, cada morte, por exemplo, aqui estão enterrando os pais Sim. e tudo mais, né? É Deus que prepara, é Deus que nos cuida, é Deus que nos guia em todo momento. É isso aí. Então, fiquem tranquilos, se preparem, porque Deus tem maravilha para cada um de nós. Nós não é podemos verdade, nos Andresa? esquecer que aonde há um arrependimento genuíno, verdadeiro, há recomeço, há restauração da parte de Deus. Sem dúvida. Amém? Se preparem aí, que a semana que vem tem maravilha de novo acontecendo. Para nós, cada dia nós temos aprendido muito mais e Deus tem nos ensinado muito sobre a sua palavra. Se preparem aí, eu quero orar com vocês. Amém. Eu peço para que cada um de vocês fechem os olhos, porque Deus estará trabalhando nas nossas vidas, Deus estará junto de nós. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai. Nós queremos, Pai querido, dizer que a sua palavra é uma maravilha para os nossos corações, Pai querido, e o teu ensinamento, Pai querido, que nós possamos entender cada dia mais os teus propósitos, como o Senhor fez, Pai querido, fez com esse teu filho Jacó, Senhor. Nós sabemos que na primeira vez que o Senhor mandaste, ele não foi até o destino que o Senhor mandou, Pai, mas que logo em seguida ele conseguiu entender aquilo que o Senhor tinha falado para ele, Pai, até que o Senhor voltou a repetir, para que o Senhor também volte a repetir para nós muitas vezes, Pai, porque nós nos dispersamos, nós não entendemos talvez o teu propósito, Pai querido, mas que o Senhor esteja nos alertando, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, Pai, mas que acima de tudo o Senhor esteja conosco todos os dias Amém, e todos os Senhor. momentos, Pai. Nos orienta, Senhor Deus, nos dá direção, nos dá entendimento, nos capacita e nos dá sabedoria, Pai, sempre para entender todos os teus propósitos, Pai. E fortalece nós em todas as adversidades que enfrentaremos, Pai. Que o Senhor esteja conosco, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe toda a sua semana. Que Deus abençoe, ou melhor, esse resto de semana até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus e vem para a sala. Semana que vem esperamos você aqui. Vem para a sala.